Amém. Pode sentar. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, um texto conhecido, o cego de Jericó. Se você está sem a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura ali. Se você está com a tua Bíblia, acompanhe comigo a leitura, mas não feche a Bíblia. Mantenha ela aberta durante toda a ministração, toda a exposição da palavra. Versículo 46 diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu possa ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Até aqui o versículo de número 42. Eu várias vezes já fui ministrado através dessa palavra, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova. Esse texto, ele está nos 3 evangelhos, ele não está no evangelho de João. Ele está em Mateus 20, ele está em Lucas 18 e ele está em Marcos capítulo 16. Mateus diz que Jesus estava chegando em Jericó. Lucas diz que Jesus estava chegando em Jericó. Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. E parece que tem uma contradição do texto, mas não é. É porque haviam 2 Jericós. Havia uma Jericó restaurada, e eu não sei se vocês lembram da Jericó de Josué capítulo 6, aonde Deus dá vitória ao povo de Deus, quando eles dão as voltas sobre Jericó. E aquelas muralhas caem. E Deus deu uma palavra para Josué dizendo: maldito aquele que restaurar esta cidade. Então Jericó era uma cidade amaldiçoada pelo próprio Deus. E nesse texto que nós lemos, haviam 2 Jericós. Uma Jericó estava a 24 quilômetros de Jerusalém, e Jesus estava indo para Jerusalém. Uma Jericó reconstruída por Roma, uma Jericó com arquitetura cananeia. Era uma Jericó próspera, inclusive aonde Herodes tinha uma mansão lá, uma casa, onde ele repousava nessa casa. Era uma cidade muito bonita, muito ventilada, uma cidade muito próspera. E tinha uma outra cidade chamada a Velha Jericó. Essa Velha Jericó ficava a mais 2 quilômetros de distância. E nessa Velha Jericó eram colocados lá como que fosse um castigo do exército romano, de pessoas que eram pobres, que eram aleijados, que eram cegos, que eram o escárnio da sociedade, ou que dependiam de esmola para sobreviver. Então Roma coloca esse povo lá e chama de Velha Jericó. Zaqueu, inclusive, era cobrador de impostos na Nova Jericó, uma cidade próspera, que vocês conhecem muito bem, a história de Mateus. A gente vai falar sobre um homem cujo nome a Bíblia não diz, apesar de ter aqui o nome Bartimeu, significa filho. Bart é filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Então ele não tem o nome apresentado aqui na Bíblia. Mas a Bíblia diz algumas características desse homem, que ele era, ali no versículo 46, inclusive na segunda parte, Bartimeu, que significa filho de Timeu, ele era cego, mendigo. E vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui desse contexto de Bartimeu, né? Desse filho de Timeu,
que estava ali na velha Jericó, vivendo literalmente de esmola, literalmente da doação das pessoas para comer, para sobreviver. Ele era um jovem que não havia nascido cego. Olha que coisa interessante. Esse homem, este filho de Timeu, ele não nasceu cego. Há inclusive um texto em João, em que os discípulos indagam a Jesus, dizendo: Senhor, quem nasceu cego, ele ou seus pais? Falando de um outro cego. Quem nasceu cego, ele ou seus pais, para que ele nascesse? Quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse assim? Porque a cegueira na cultura judaica, na cultura de Jerusalém, de Israel, era como se fosse um castigo de Deus. Aquele homem não havia nascido cego. Aquele homem cuja Bíblia não diz o nome, o filho de Timeu, que muitos chamamos de Bartimeu, mas não é o nome dele, é um filho. Por exemplo, o filho de Marinete, seria alguém me chamando. Então, aquele homem cuja Bíblia não diz o nome, ele não nasceu cego. O pai daquele jovem era um general de Israel. E aquele general foi apreendido por Roma em uma das batalhas dos avanços de Roma para a conquista de toda Israel. O pai daquele jovem foi apreendido e foi assassinado por Roma, em praça pública, inclusive cortada a sua barriga e suas vísceras colocadas para fora, vai dizer os historiadores. E aquele jovem, a última coisa que ele viu na vida foi o pai dele sendo preso e assassinado em praça pública. Mas pegaram também aquele jovem como um ato de aviso aos demais israelitas e furaram os seus olhos. Aquele jovem não nasceu cego, aquele jovem foi cegado por Roma. Ele estava ali agora vivendo uma vida que tornaria ele improdutivo, tornaria ele escravo, tornaria ele mendigo, tornaria ele dependente. Mas o filho de Timeu, e a gente pode chamá-lo de Bartimeu nesse momento, ele enxergava coisas que os olhos humanos não conseguem enxergar. Ele tinha habilidades que muitos de nós que enxergamos não têm de habilidade. E eu vou falar um pouquinho dessas características desse jovem e da trajetória desse jovem, nesses pequenos versículos do 46 até o 52. Bartimeu, em primeiro lugar, era um jovem que focava no que tinha e não no que não tinha. Ou seja, ele era grato a Deus. Olha que coisa interessante. Nós temos a tendência natural de reclamar da vida. Nós temos a tendência natural de focar em problemas. Nós temos a tendência natural de focar em pessoas que nos machucam. Nós temos a tendência natural de olhar para as coisas que não estão funcionando. Mas esse jovem, ele focava no que ele tinha e não no que ele não tinha. Ele não tinha visão, mas ele tinha uma excelente audição. É comum pessoas que não têm visão desenvolver muito maior a habilidade da audição. Então o que aconteceu com esse jovem? Ele sabia, ele ouviu que Jesus estava passando por Jericó. Ele ouviu, ele não viu. Ele ouviu que Jesus estava passando por Jericó e vinha com Jesus uma multidão. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele concentrou nas lutas? Não, ele concentrou nas habilidades. E aqui eu tenho uma mensagem e uma aplicação e uma ilustração para a nossa vida. Todos nós temos alguma dificuldade, ou no casamento, ou na criação dos filhos, ou na saúde, ou nas finanças, ou no ministério, todos nós, ou na vida profissional, todos nós temos alguma dificuldade ou várias dificuldades. O fato é, você está focando no problema, você está focando naquilo que não está correto, naquilo que está te atrapalhando, naquilo que está tirando o teu sono, a tua paz, ou você está sendo grato pelas coisas que estão bem na tua vida? Aquele jovem ouvia muito bem, e ele não se concentra nas lutas. As áreas que não estão bem na tua vida, elas têm um propósito de Deus, eu creio muito nisso. As áreas que estão bem na tua vida, seja grato ao Senhor, porque foi Deus que te deu, foi Deus quem te proporcionou, foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que te deu esse casamento, foi Deus que te deu esse filho, foi Deus que nos deu essa igreja, foi Deus que nos levantou, foi Deus que nos salvou. Então comece a olhar para as coisas que estão funcionando na tua casa. Comece a agradecer,
Porque a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, diz que o murmurador, tradução, tecla SAP, reclamão, atrai destruição para a sua própria vida. Mas Deus gosta daqueles que são gratos. Lembra da história dos 10 leprosos? Os 10 foram curados. 9 foram apenas curados. 1 voltou para agradecer. E porque ele agradeceu, ele foi salvo e começou a caminhar com o Senhor. Há um segredo na gratidão. Eu não consigo te explicar isso, mas há um segredo na gratidão. Há algo sobrenatural naquilo que nós verdadeiramente damos valor na nossa vida. Então a primeira coisa que Bartimeu enxergava, se é que eu posso fazer um contraponto ou um trocadilho de palavras, a primeira coisa que aquele cego enxergava é que ele tinha pontos positivos e ele ouvia muito bem. Eu me lembro que eu estudava no Santos Dumont, ali em Boa Viagem, e eu estava, acho que na 5ª série, era o primeiro ano que eu estava estudando ali, e tinha um jovem que ele tinha deficiência visual, me lembro como se fosse hoje, o nome dele era Ivanilton. Ivanilton conhecia as pessoas pelo toque das mãos. Eu não sei te explicar isso, eu não consigo te explicar, mas a gente pegava na mão dele, ele dizia João, a gente pegava na mão dele, ele dizia Maria, a gente pegava na mão dele, ele dizia Marcelo. A gente se assustava, a gente brincava dizendo, você enxerga. Porque ele desenvolveu uma habilidade de tato, de cheiro, que não é normal nas outras pessoas. Porque quando há uma deficiência em uma área, Deus fortalece a gente em outras áreas da nossa vida. E não se assustem, ele era o melhor da turma. Era uma vergonha para a gente. Ele só tirava 9, 10, 9, 10, 9, 10. E ele escrevia em braille. E ele lia em braille. Eu me lembro que ele tinha uma maquininha que a professora ditava. E ele escrevia furando rápido. E a gente pedia para a professora, peraí professora, mais devagar. Ela dizia, não, meu ritmo é de Ivanilton. Ivanilton, ele disse, não professora, está tranquilo. Mais habilidade do que nós. A segunda coisa que eu percebo que esse jovem enxergava é que ele tinha estratégia. Ele tinha uma estratégia. Na minha Bíblia diz que ele estava assentado, no versículo 46, a tua Bíblia está aberta, assentado à beira do caminho. Fala assim, à beira do caminho. Irmão, ele era cego, mas não era besta. Ele poderia estar pensando assim, eu não enxergo ninguém, mas todo mundo que for entrar aqui em Jericó vai me enxergar, porque eu vou ficar na beira do caminho da entrada da cidade. Então ele tinha estratégia, e Deus tinha obviamente um propósito para cumprir na vida daquele jovem. Qual era o lugar que ele tinha que estar? Exatamente naquele lugar. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela foi a última vez que Jesus, aliás, primeira e única vez, que Jesus passou por Jericó. É como se ele tivesse uma única oportunidade. É como se ele tivesse uma única chance. É como se ele tivesse uma única forma de viver algo sobrenatural. Então ele se coloca no local estratégico. Há 11 anos atrás, eu e minha esposa tivemos uma lua de mel. Foi, meu amor? Estou casado há 21 anos já, irmãos. Quando a gente completou 10 anos de casado, quando eu me casei, eu não tinha dinheiro para fazer festa. Acho que a maioria das pessoas é nesse ritmo. Eu não tinha dinheiro para fazer festa, né? Então a gente só casou no cartório, o pastor abençoou o nosso casamento, foi uma bênção. Mas passaram-se 10 anos, e por uma graça divina, Deus colocou recursos nas nossas mãos. E eu fiz uma proposta para minha esposa, vamos fazer a festa? Ela disse, não. Como não? Vamos fazer uma festa de casamento, 10 anos de casamento. Ela disse, não, vamos viajar. Melhor, a gente viaja, e a gente viaja, e a gente desfruta. E nós tivemos uma oportunidade, dada por Deus, de passar 21 dias na Europa. Olha que bênção, irmão. Nós conhecemos 6 países. Nós conhecemos Portugal, nós conhecemos, me ajuda aí, irmão, Espanha, Suíça, me ajude aí, que minha memória é... A Itália, França, e a outra a gente não lembra mais. E aí, eu fui para... E é perto, é como se fosse de uma cidade para outra. A gente pegou um ônibus, era 2 horas de ônibus, 3 horas de ônibus, 6 horas de ônibus, de um país para outro. É como se a gente estivesse fazendo uma viagem aqui interestadual. E a gente foi em Roma. Foi em Roma que a gente viu o cego, não foi? E em Roma tinha um mendigo, eu não sei se cego, que tinha uma capa. Ele estava de joelhos no chão, com uma capa sobre ele.
E aquilo me chamou a atenção da minha esposa, porque ele não mostrava o rosto. Ele estava com uma capa na entrada de um caminho, de um ponto turístico, que era impossível de não enxergá-lo. Ele estava ali estrategicamente, pedindo moedas, pedindo dinheiro. E eu, minha esposa e Michele paramos e ficamos olhando, porque ele estava de joelho com uma capa sobre ele, marrom, preta, não sei a cor da capa, mas ele não se mostrava, e ele só tinha a mão para o lado de fora. E a gente perguntou para o guia o que era aquilo. Por que ele está ali debaixo daquela capa? Por que ele está com a mão para fora pedindo dinheiro? E aí o guia nos falou, é porque é uma vergonha, é desonra pedir esmola aqui. E Roma culturalmente dava uma capa para mendigos, para pessoas inválidas. E aquela capa identificava pessoas que eram pobres, pessoas que eram mendigos e pessoas que não deveriam mostrar o seu rosto. Elas tinham que ter vergonha da vida dela e elas estavam cobertas com a capa. É a mesma história que aconteceu com o filho de Timeu, com Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Ele estava com uma capa sobre ele, capa essa havia sido dada por Roma, era como se fosse um uniforme de quem era mendigo, era como se fosse um uniforme autorizando ele ser mendigo, numa cidade que já era amaldiçoada. A característica que ele carregava era uma capa dessa maldição, e que Roma outorgava, não apenas ele, mas todos os outros mendigos que ali estavam, com essa capa para que eles pudessem pedir esmola. E ele estava estrategicamente à beira do caminho, no local certo, na hora certa, no local certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, acho que os Estados Unidos é um lugar melhor para morar. Eu acho que a Europa é um lugar melhor para morar. Não, aqui no meu país mesmo, eu acho que São Paulo é um lugar melhor para morar. Não, deixa eu te falar uma coisa, o melhor lugar para estar é onde a presença de Deus está, e é onde Ele vai fazer uma obra na tua vida. Esse é o melhor lugar para estar. E aquele jovem estava no lugar certo, na hora certa, na beira do caminho, para viver algo sobrenatural. De forma estratégica, ele estava naquele lugar. Ele estava ali buscando apenas uma oportunidade. Ele enxergava, porque assim, irmão, na crise, alguns choram, outros vendem lenço. Na crise, alguns se desesperam, outros criam negócios e oportunidades. Ele já era mendigo, já estava na cidade velha e amaldiçoada, já tinha perdido o seu pai, já estava com os olhos cegos por Roma, arrancado aqueles olhos, furado aqueles olhos. Ele estava à beira do caminho, com uma capa sobre ele, e ele usa daquilo que ele tem. Ele ouvia bem, e ele falava bem. E o que ele diz? Aqui, no versículo 47, com a tua Bíblia aberta, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele tem ali agora uma oportunidade. Ele sabe que Jesus está passando ali. Ele não viu, mas ele ouviu. E ele ouviu, e ele tem condições de falar. E ele abre a boca dele para começar a pedir a quem pode resolver. E ele começa a aclamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Compaixão é a mesma palavra para empatia. Coloque-se no meu lugar. Era como se ele estivesse dizendo: Jesus, coloque-se no meu lugar. Jesus, coloque-se no meu lugar. E os discípulos, os crentes às vezes atrapalham a obra de Deus, irmãos. Os discípulos, ao invés de ajudar, estavam atrapalhando, pastor Alexandre, pastor Jorge, estavam atrapalhando. Olha o que diz no versículo 48. E muitos os repreendiam para que ele se calasse. Mas quando as pessoas o repreendiam para ele se calar, ele gritava cada vez mais alto. Ele gritava cada vez mais alto. Então, primeiro, ele ouvia o que ninguém ouvia. Ele usava as coisas boas dele. Segundo, ele entendeu
que ele também podia ficar no local certo e na hora certa, por isso ele estava à beira do caminho. Terceiro, ele começou a clamar, porque ele enxergou uma oportunidade. E quarto, ele não estava preocupado com a opinião de ninguém. Posso ouvir um amém? Ele não estava preocupado com a opinião de ninguém. As pessoas diziam: cala a boca, fala baixo. Aí é que ele gritava, irmãos. Aí é que ele falava mais alto: Jesus, coloque-se no meu lugar. Jesus, tem compaixão de mim. O versículo 49, na minha Bíblia e na tua Bíblia, está aí aberto, diz que Jesus parou. Irmão, Jesus para ouvir a voz daquele que clama. Jesus para ouvir a voz daquele que pede. Jesus para ouvir a voz daquele que sofre. Jesus inclusive a obra que ele está fazendo, para ouvir o clamor de um homem e de uma mulher. Versículo 49, parou Jesus e disse: chama-o. Oh glória, chama-o. Manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui aonde eu estou. Chama ele. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqueles que mandaram ele se calar, aqueles que o repreendiam, foram os mesmos que tiveram que ir lá e dizer: o Senhor está te chamando. E eu me lembro da história de Amã. Eu me lembro da história de Mardoqueu. Não tem como não se lembrar. Vocês conhecem a história? Que Mardoqueu estava à beira do palácio de um homem chamado Artaxerxes, mais conhecido como Xerxes, que era o rei do reino persa, o maior reino da sua época. E Mardoqueu estava ali à beira do palácio, e ele ouvia as histórias, e ouviu que ia ter uma competição, porque a mulher do rei, chamada Vasti, o rei não estava se agradando muito dela, porque ela tinha dado respostas duras para ele. E então o rei disse: vou fazer um concurso de princesas. E aí quem ia para esse concurso? As filhas dos juízes da época, as filhas dos governadores da época. Quem ia para esse concurso? A filha dos prefeitos da época. Mas Mardoqueu ouviu que ia ter um concurso para a princesa, que iria se casar com o rei. E aí ele vai falar com a sobrinha dele e diz: Esther, a nossa oportunidade chegou. Esther, se prepara. Esther, se prepara, porque Deus está ouvindo a nossa oração. E quem era Esther? Não tinha pai, não tinha mãe, era uma escrava, era órfã, era criada pelo tio. Mas ele viu uma oportunidade, ele ouviu uma oportunidade. E aí Esther, eu não sei se vocês sabem da história, depois leiam Esther, capítulo 6 em casa. E aí Esther foi para o concurso de rainha. E quando Esther chega naquele concurso, era comum naquela época as princesas passarem uma noite com o rei, para ele saber se gostava ou não. Tinha um test drive naquela época. Tinha um test drive naquela época. Infelizmente tem até hoje, né? Tem gente que quer fazer um test drive para casar. Isso não é bíblico não, irmão. Só que com Esther foi diferente. As princesas passavam no concurso de princesa, e ele escolhia alguém e dizia: aquela ali, vou ficar com ela. Aquela ali, vou ficar com ela. E ele ia escolhendo. Mas quando chegou a hora de Esther, a Bíblia diz que os olhos dele olhou para Esther, e Deus colocou graça naquela jovem. Os olhos dele olhou para ela, o coração dele se aqueceu. A Bíblia diz que ele estende o cetro para Esther, e o rei não estende o cetro para ninguém. Ele estende o cetro para Esther e diz: com essa eu vou me casar. Ela não precisou passar uma noite com ele, ela foi escolhida por ele. Eu não sei se vocês lembram dessa história. E aí tinha um cara que não gostava de Mardoqueu. O nome dele era Amã. E ele perseguia, e ele queria matar Mardoqueu. E ele inclusive estabeleceu uma lei para matar todos os judeus. Não sei se vocês conhecem a história. E aí teve uma noite que Deus tirou o sono de Artaxerxes. Tirou o sono, ele não dormiu. Tirou o sono do rei. E o rei não dorme, o rei não dorme, o rei não dorme. E ele vai para a sala onde tinha os papiros, os escritos dos feitos do seu reino. E naquele papiros, naqueles textos, naquelas crônicas, ele lê que um homem chamado Mardoqueu havia feito uma obra que beneficiou o rei.
Deus tira o sono do rei. Deus faz o rei ler as crônicas. Deus, não existe coincidências, irmãos. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Deus tira o sono do rei e faz ele ler um texto em que Mardoqueu tinha feito um trabalho que protegeu a vida de Artaxerxes, e ele não consegue dormir, e ele passa a noite em claro, e ele pergunta aos seus servos: o que foi feito a este homem? E disseram que nada foi feito a este homem. E aí de manhã, Amã bate na porta da casa de Artaxerxes. Irmão, quem passou a noite em claro e alguém chega de manhã para lhe acordar, era exatamente a sensação de que o rei sentia. Ele queria dormir, e Amã foi lá e atrapalhou o sono dele. Aí ele falou: já que você atrapalhou meu sono, deixa eu te fazer uma pergunta. O que se deve fazer com alguém que o rei deseja honrar? Aí ele disse: coloca o diadema do rei, coloca sobre ele vestes reais, coloca sobre ele roupa no cavalo do rei, e que um dos príncipes do teu reino puxem esse cavalo, dizendo: este é o homem a quem Deus deseja honrar. E ele achava que era ele que o rei iria escolhê-lo. Só que o rei disse: gostei da sua ideia, faça isso com Mardoqueu. E aquele homem que era perseguido, aquele homem que era desprezado, aqueles que eram contra ele, teve que ir fazer aquilo que o rei mandou. E eu lembro disso nessa história, porque o filho de Timeu foi mandado calar a boca, foi mandado ele parar de atrapalhar o mestre. Mas teve um momento em que o mestre disse: manda chamá-lo. Manda chamá-lo, e quem foi chamar foi aquele que mandou ele calar a sua boca, porque as oportunidades aparecem. As oportunidades aparecem para aqueles que são perseverantes. As oportunidades aparecem para aqueles que estão no lugar certo e na hora certa. As oportunidades aparecem para aqueles que não estão preocupados com a opinião dos outros. A oportunidade aparece para aqueles que creem, que esperam, que confiam, que não desistem. A oportunidade aparece. E quando a oportunidade aparece, o rei deseja honrar o filho de Timeu. O rei Jesus chama ele. Ali ainda no versículo 49 diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Então chamaram. Então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Aquele que está prostrado, desanimado, precisa se levantar para viver uma promessa de Deus. Aqui entre nós, né? Nós, cristãos, às vezes queremos vencer sendo vítima. Ninguém me ajuda. Está muito difícil. Vida. Céus. Azar. Às vezes a gente cristão acredita que a relação com Deus é uma relação de coitadinho, mas não é. Não é. Deus gosta de quem se prostra em humildade, mas Deus não gosta de quem fica prostrado no sofrimento. Deus, não é isso. E aí eu preciso contar aqui uma pequena ilustração para vocês. Imagine que, deixa eu ver alguém aqui, que eu vou escolher alguém aqui. Pastor Jorge está onde? Lá atrás. Alexandre. Pastor Jorge, toda vez eu pego ele. Alexandre. Imagine que eu estou precisando de dinheiro. Eu digo: Alexandre, estou precisando de 5 mil reais. Tu me empresta? Aí Alexandre, Pastor Jorge, não, você. Aí, não que eu esteja, mas é só uma hipótese. Eu estou precisando de 5 mil reais, Alexandre, tu me empresta? Aí ele empresta. É uma hipótese, irmãos. Daqui a 15 dias eu devolvo o dinheiro dele, né? Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passa-se um mês e eu ligo de novo para Alexandre: Alexandre, estou precisando de mais 5. Aliás, 5 não, coloca 7 aqui no meu Pix, Alexandre. Aí ele fala: poxa, ele pagou, ele é meu amigo, ele é honesto, eu estou com dinheiro. Tá aí, pastor, 7 na tua conta, botei e o Pix, nada ainda. Ele vai dizer: já botei o Pix, está lá, já fiz o Pix. E aí passa a terceira vez, passa um mês e eu peço de novo. O que vai pensar a cabeça de Alexandre quando o telefone dele toca e aparece o nome Pastor Marcelo? Quer dinheiro de novo.
Está querendo dinheiro de novo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que passa no coração do Senhor se você só se ajoelha para pedir? Se você só se ajoelha quando as coisas estão apertadas? Que você só busca Ele quando não tem saída? Não, irmão. Se Deus socorre aqueles que precisam, imagina aqueles que se relacionam com Ele constantemente. Então, Deus quer um relacionamento contigo. Deus não quer apenas um milagre na tua vida, não quer apenas responder às tuas orações, mas Ele quer um relacionamento contigo. E quando você se ajoelhar, Deus vai dizer: Ele veio me agradecer. Quando você se ajoelhar, Ele vai dizer: Ele veio me glorificar. Quando você se ajoelhar, Ele vai dizer: Ele veio interceder pelo irmão dele. Quando você se ajoelhar, Ele vai dizer: Ele veio agora pedir, e está tudo bem, eu vou abençoá-lo, porque eu tenho um relacionamento com Ele. E é isso que Deus quer na minha vida. E é isso que Deus quer na tua vida. Então, o Senhor decide honrar, responder com milagre a Bartimeu. E ele faz a pergunta. Eu já estou na reta final. Ele faz a pergunta no versículo 51. Perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? Eu não vou ler ainda a segunda parte, que é óbvia a resposta do filho de Timeu. Imagina, o que queres que eu te faça? Por que Jesus responde? Aliás, por que Jesus pergunta, se ele já sabe a necessidade? Mateus capítulo 6 vai dizer que a gente ainda não pediu e ele já sabe o que nós vamos pedir. A palavra ainda não chegou à nossa boca. E tu já conheces, Senhor, diz o salmista. Ele conhece as nossas necessidades. Mas por que ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele poderia responder: Senhor, me dá dinheiro de tal forma que eu não precise mais pedir dinheiro. Me dá uma aposentadoria. Ele poderia dizer: me dá uma casa, eu sou mendigo, eu moro na rua. Senhor, me dá uma esposa, ninguém quer casar comigo. Ele poderia pedir ao Senhor filhos. Senhor, eu quero uma esposa, eu quero filhos. Eu fico pensando, se o Senhor se apresentasse diante de você e te dissesse: o que queres que eu te faça? E aí você falasse: espera aí que eu vou pensar. Irmãos, qual é a tua maior necessidade? Quais são os teus impossíveis? Quais são as coisas que você, em hipótese alguma, de maneira humana nenhuma, consegue resolver? Porque às vezes a gente pede para Deus aquilo que a gente pode fazer. Bartimeu respondeu de forma óbvia, bate pronto, ele não precisou pensar, ele sabia o que queria, ele orava por isso, ele clamava por isso, ele gritou por isso, e ele disse: eu quero enxergar, Senhor, eu quero ver, Senhor. E ali não era aquela cura de João capítulo 9, vocês lembram daquela cura de João capítulo 9? Quando o cego está lá e Jesus coloca saliva no barro e coloca nos olhos para que ele enxergue. Ali, em Bartimeu, não havia olhos. E o que torna o milagre mais poderoso, não havia olhos naquele jovem. Eu não sei se você já viu alguém com deficiência visual que tem apenas o espaço, não tem o globo ocular, que alguns colocam inclusive prótese de vidro para ficar mais apresentável. Aquele jovem não tinha o globo ocular, aquele jovem não tinha olhos, o que torna o milagre e o poder de Deus superior. Porque eu me lembro de Ezequiel capítulo 37, aonde os ossos se juntaram, aonde os ligamentos se juntaram, aonde nasce músculo, aonde nasce carne, sobre a boca de um profeta. E ali estava o profeta dos profetas, ali estava o rei dos reis, ali estava o Senhor dos senhores. E aí Jesus diz a ele, versículo 42, vai. Jesus não disse fica. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E alguém poderia dizer: salvou ou curou? Como é que está na tua Bíblia? Salvou, porque a salvação é mais importante do que a cura.
Porque a salvação é mais importante do que as portas que se abrem. Porque a salvação é mais importante do que uma restauração emocional. Porque a restauração é mais importante do que as respostas do médico. Mas Jesus fez uma obra completa. Jesus curou e Jesus salvou aquele jovem. E a minha Bíblia diz que aquele jovem não foi. Ele não foi. Jesus diz vai. E ele não foi. No final do versículo 52, a minha Bíblia diz: imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus caminho afora. Deixa eu te contar um segredo. Aquele que é curado pelo Senhor não quer se afastar do Senhor. Aquele que foi salvo pelo Senhor não se afasta da igreja do Senhor. Aquele que foi alcançado pela graça do Senhor não fica com mimimi, ele não fica desanimado e ele desiste do chamado. Jesus chamou, ele se levantou, Jesus curou, Jesus salvou. E o papel dele qual é? Seguir o mestre. Seguir o mestre. É isso que Jesus espera de nós. Não como aqueles leprosos que foram curados e foram embora. Não. Ele foi seguir o mestre. Aí eu me lembro de Pedro, no discurso pesado de Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida? O que é que você vai fazer longe da casa do Senhor? Como é que você vai criar os teus filhos longe da casa do Senhor? Como é que você vai manter os teus relacionamentos com a tua esposa longe da casa do Senhor? Mas pastor, eu estou desanimado. O Senhor levanta. A minha Bíblia diz que ele animou a Bartimeu. Ah, mas eu estou caído. A minha Bíblia diz que ele levantou Bartimeu. Mas eu estou sem enxergar alguma alternativa. Mas a Bíblia diz que ele ouviu. A Bíblia diz que ele falou. A Bíblia diz que ele gritou. A Bíblia diz que ele buscou. E a Bíblia diz que Jesus respondeu. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Deixa eu chamar a Jô do monte aqui acima. Feche os teus olhos e curva a tua cabeça. Eu sinceramente não sei como você entrou aqui essa noite. Sinceramente eu não sei como você entrou aqui essa noite. Não sei. Eu não sei como é que está o teu casamento. Eu não sei como é que estão os teus filhos. Eu não sei como é que está a tua vida financeira. E eu nem sei como está a tua saúde. Mas essa noite o Senhor espera uma atitude de você. Essa noite o Senhor espera que você tome uma decisão. Essa noite o Senhor quer se mover na tua vida. Ele quer trabalhar na tua casa. Ele quer trabalhar no teu ministério. O pastor estava afastado do Senhor. Hoje é noite de reconciliação. O pastor estava desanimado. Foram tantas barreiras que se levantaram. Foi tanta gente para dizer que eu não posso. Situações para me fazer parar. Situações para me fazer desistir. Pessoas se levantaram para me dizer que eu não tinha condições. Para dizer que outros já tentaram e não conseguiram. Alguns disseram: isso não é para você, você não tem capacidade, você é inexperiente, você é um sonhador. Deus não vai fazer isso na sua vida. Eu não sei. Eu sinceramente não sei como é que está a tua vida emocional. Mas Bartimeu não foi apenas curado dos seus olhos. Ele foi curado na sua alma. Porque a memória que ele tinha era de um pai assassinado. E o Senhor Jesus curou. O Senhor Jesus salvou. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Ele continua curando. Ele continua libertando. Ele continua salvando. A única coisa que Ele espera de você é que você creia.
que você creia. Que você creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Fecha os teus olhos, com a tua cabeça. Deixa o Senhor falar com você essa noite. Hoje é noite do Senhor enxugar as tuas lágrimas. Hoje o Senhor está passando por esse caminho. Hoje o Senhor ouviu o teu clamor. Hoje Deus resolveu te honrar. Aleluia, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é poderosa para levantar aqueles que estão caídos. Obrigado pela tua palavra que é poderosa para curar aqueles que estão enfermos. Obrigado pela tua palavra que tira as escamas dos nossos olhos. Obrigado pela tua palavra que traz vida. Obrigado pela noite que o Senhor nos perdoa. Obrigado pela tua presença neste lugar. Porque se o Senhor não estiver aqui em vão, nós estamos aqui essa noite. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor nos trouxe a esse lugar, que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma obra. O Senhor nos chamou para curar as nossas mazelas. O Senhor nos chamou para perdoar os nossos pecados. O Senhor nos chamou para libertar as nossas prisões. O Senhor nos chamou para começar de novo na nossa vida, para começar de novo. Então eu te peço, Pai, nos livra, nos cerca, nos protege, nos levanta, nos traz de volta para a tua presença. Nós queremos te seguir todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos honrar o teu santo nome. Nós queremos te bendizer. Eu creio que tu estás aqui curando. Eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Mesmo que as pessoas não conheçam o teu nome, Ele sabe o teu nome. Mesmo que ninguém conheça a tua luta, Ele sabe a tua luta. Mesmo que muitas pessoas atrapalhem, você será chamado. O Senhor preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor vai te honrar. E quando Ele te honrar, o próprio Deus será glorificado. A palavra do Senhor lá em João capítulo 12 diz que o Pai honra aquele a quem honra. Que o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Que a graça do Filho esteja sobre a tua vida. As consolações do Espírito estejam sobre a tua vida. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não seja atingido. Que praga alguma chegue à tua casa. Que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E agindo Deus, quem impedirá que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti? Que Deus tenha misericórdia de ti. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. Você vai colher, se você não desanimar. A exemplo de Jesus, eu quero chamar aqui à frente
todos aqueles que querem e precisam de uma intervenção de Deus na sua vida. Quero chamar aqui à frente todos aqueles que querem a salvação na sua parentela, aqueles que querem viver uma cura na vida dos seus filhos, libertação. Eu quero chamar aqui à frente. Vocês ouviram? Timeu ouviu. Todos aqueles que querem restaurar o seu casamento, todos aqueles que estão precisando da paz do Senhor no seu coração, todos aqueles que estão clamando por uma resposta de Deus e uma direção de Deus na sua vida, eu quero chamar aqui à frente. Chamar como Jesus chamou. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que precisam de uma porta aberta. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que essa semana vão se apresentar diante dos médicos. Vem Edson e Nara chamar vocês. Eu quero chamar aqueles que estão precisando de uma intervenção de cura de alguém que você ama. Aqueles que querem entregar a vida ao Senhor também, pode vir aqui à frente. Aqueles que estavam afastados do Senhor também é hora de vir aqui à frente. Aqueles que querem pedir perdão ao Senhor, eu quero que venham aqui à frente. Bartimeu ouviu, Jesus chamou e ele foi. E quando ele se levantou, o milagre aconteceu. Quando ele se levantou, a resposta veio. Quando ele se levantou, o milagre aconteceu. Quando ele se levantou, a resposta chegou. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Pastor, eu nem sou dessa igreja. Vem assim mesmo, eu quero orar por você. Você precisa de oração? Eu quero orar por você. Vem cá, vem aqui à frente. Aleluia. Fecha os teus olhos, todos vocês. Senhor, olha para o coração de cada servo teu, de cada serva tua. Olha para cada homem e cada mulher que ouviu a tua voz essa noite, que obedeceu a tua voz essa noite, que precisa da tua mão sobre a sua casa, que precisa de salvação, que precisa de cura, que precisa de perdão, que precisa de uma porta aberta. Segura a Esté aqui, por favor. Alguém, segura ela. Alguém que precisa de uma resposta de Deus. Eu quero apresentar a tua vida no altar do Senhor e dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus levanta, que Deus transforma, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com os teus olhos fechados, aí atrás também, fecha os olhos, olha para mim. Se você não conhece a letra, apenas ouça. E se você conhece, adore conosco. Sou
dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Glória a Deus. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Aqui atrás, tomar um cafezinho. Primeiro os visitantes e depois os de casa, né? A gente vai servir aqueles que estão nos visitando. E se sobrar, a gente come. Deus abençoe. Pode se dirigir aqui para trás, os irmãos, todos vocês. Aqui atrás a gente preparou um banquete para receber vocês. Ei, som.